Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos feito a leitura do livro de Oséias. E lemos até o final do capítulo 8, não foi isso? Foi 8? Então vamos retomar hoje a partir do 9. Vamos lá. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te fostes do teu Deus como uma meretriz. Palavra pesada, né? Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. A comida imunda é aquela comida que era reprovada lá na lista de alimentos que aparece em Levítico, né? A comida que não era própria para sacrificar a Deus e que o judeu era proibido de comer. E ele está dizendo que o povo vai ser banido para o Egito pela Assíria e vai ter que comer esse tipo de comida por lá. Comida impura, tipo carne de porco, que era proibido para o judeu comer, não é? Camarão, caranguejo, isso tudo que a gente gosta, para o judeu era comida impura, não podia comer. O versículo 4: não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. Mênfis era uma cidade egípcia. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Acho que todo mundo sabe que é a urtiga, né? Aquela plantinha que quando a gente toca se queima. O versículo 7. Chegaram os dias da Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia, junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador. Um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã. Fruta temporã é a fruta que dá fora da época. A fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se referindo àquela rebelião que teve pouco antes da travessia do Jordão, com Moisés ainda vivo, quando o povo se prostituiu na festa de Baal Peor,
que foi Balaão quem aconselhou a Balaque fazer, não é? Porque Balaque não tinha como derrotar o povo e Balaão não tinha como amaldiçoar o povo, mas disse, não, esse povo pode atrair maldição sobre si, cultuando outros deuses. Então, use as mulheres, atrai os homens, eles irão para a festa, vão se prostituir, vão sacrificar outros deuses e o Deus deles vai punir eles. E aconteceu. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Amaram o quê? Amaram a idolatria, amaram a prostituição. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, nem haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Uma madre que aborte, que não gere filhos, ou que perca os filhos durante a gestação, e seios secos para não amamentar, para que a descendência deles se acabe. O versículo 15. Toda a sua malícia se achará em Gilgal, porque ali os aborrecerei, por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa, não os amarei mais, todos os seus príncipes serão rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Israel, capítulo 10, versículo 1. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não temos o Senhor, que pois nos faria o rei. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo, como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. Bet-Aven, eu já expliquei outra vez, significa casa do pecado. Eram bezerros que serviam para idolatria, não é? Bezerros de ouro como aquele que foi feito no deserto. Porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face das águas, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caei sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel, ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos quando
quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim. Judá levará Jacó. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiastes no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. São como Salmã destruiu, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a de Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamava, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os como cordas humanas, como cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram converter-se. Lembrando que a Assíria era a civilização mais cruel de toda a antiguidade. Ser conquistado pelos assírios era um castigo muito duro. E a profecia é nesse sentido. E a história nos conta que isso de fato aconteceu, não é? Nos tempos de Isaías. Vamos lá. O versículo 6. E cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exaltará. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Porque te faria como Admá, por-te-ia como Zeboim. Quem sabe o que é Admá e Zeboim? Admá e Zeboim, duas cidades do Vale de Sodoma. A gente fala muito em Sodoma e Gomorra, mas tem 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Zoar foi aquela que Ló disse aos anjos: Senhor, para a montanha não, deixa eu ir para aquela cidadezinha ali, ó como ela é pequena, não destrói aquela cidade não, deixa eu ir para lá. E com esse pedido, Ló salvou a cidade de Zoar inteirinha. As outras 4, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, as outras 4 foram destruídas. E aliás, as provas arqueológicas estão lá até hoje, né? Parece que foi um meteoro que caiu lá, não, que explodiu no céu acima da cidade. Jogou fogo de cima para baixo e enxofre e arrebentou com tudo. Estando mudado em mim, o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele bramará como o leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão.
tremendo virão como um passarinho os do Egito e como uma pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com enganos, mas Judá ainda dormia com Deus e o santo está fiel. O capítulo 12. Efraim se apacenta de vento. Quem sabe o que é apacentar? Juntar. Apacentar é dar pasto. O quê? Dar pasto. 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 Então, o pastor apacenta o rebanho, leva o rebanho para pastar. Certo? Então, Efraim se apacenta. Ele dá pasto a ele mesmo. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplicará a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe lutou contra o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel, e achou ali. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Aquela história da luta de Israel com Deus antes de cruzar o Vale do Jaboque. Sim, como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a tua beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. Balança enganadora é aquela balança que diminui na hora de vender para você ganhar mais e aumenta na hora de comprar para você comprar barato, né? E diz Efraim: contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Quem se lembra o que é Gileade? Pastor Adinaldo sabe o que é Gileade? Sabe o que é Gileade? Aquela parte de Israel do outro lado do Jordão, onde ficaram as tribos de Dan, de Ruben e metade da tribo de Manassés. Certo? Essa profecia agora é sobre essa parte, a parte transjordânica de Israel. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Opróbrio, quem sabe o que é opróbrio? Opróbrio, ninguém sabe o que é? Eu não, quero aprender. Vergonha. Vergonha, isso eu tenho. Capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento.
todos obra de artífice, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o folhedo, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois deles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Aquela história que a gente tanto vê no mundo de hoje, na nossa sociedade, aquela pessoa que está na dificuldade, busca a Deus. Estou desempregado, estou passando uma dificuldade muito grande, vou à igreja buscar o Senhor, vou orar, aí beleza, Deus abençoa, manda um emprego, aí a pessoa desaparece. É o mesmo caso. Agora, peraí, onde era que eu estava? E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Estava mais na frente, né? A gente para refletir e se perde na leitura. Eu vou começar do versículo 2 aqui, eu sei que eu já li isso. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífice, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o folhelho, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles fartaram em proporção do seu pasto. Eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Era aqui que eu estava, versículo 6. Agora vamos para o 7. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo espiarei no caminho, como o urso que tem perdido seus filhos. É uma imagem assustadora, né? Porque o urso, na verdade a ursa, não é? Quando se perde dos filhos, ela fica furiosa. Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei e príncipes. Deite um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no seu lugar. E não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte.
ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Quem sabe sobre o que é isso aqui? Explica aí. O inimigo abria a barriga da grávida e tirava a criança de dentro. Cirurgia. Não diria cirurgia, porque a mulher ia morrer, né? A mulher ia morrer, só que antes de morrer ela ia ver o filho dela sendo jogado no chão para morrer antes. E muitas vezes ainda era queimado. Mas só de cair já morria, não é? Sim, então terminamos o 13, vamos para o 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, o louvor vai sacrificar o animal que era sacrificado no altar. Sacrifício dos lábios, o louvor a Deus. O versículo 3. Não nos diga. Por que naquele tempo os animais eram sacrificados no altar? Tudo isso está explicado lá em Hebreus, não é? Porque quem é Prefigurava sacrificado nos altares hoje é um macumbeiro. Mata uma galinha no certo. altar, mata um bode. O diabo sempre quer tomar o lugar de Deus. Veja só, preste atenção. Preste atenção, o diabo sempre quer tomar o lugar de Deus. O que Deus quer para ele, o diabo diz, não, é meu. Certo? Então veja só. Lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus, mas Deus deu a eles túnicas de peles. Que pele? Quem provasse do fruto proibido não ia morrer? Mas eles não morreram naquela hora. O que é que aconteceu? Um animal foi morto para que a pele fosse usada para vestir aquele casal. Certo? Então, a morte sempre é o salário do pecado. Sempre. E um belo dia, Adão e Eva também morreram. Certo? Então, lá em Levítico, não peque, mas se pecar, ofereça um sacrifício. O animal vai morrer pelo seu pecado. Tudo isso prefigura o quê? O sacrifício de Jesus. Era para a gente não pecar, mas nós pecamos. Então, a morte que cabia a mim, a você, ao pastor Edinaldo, essa morte foi sofrida por Jesus. Certo? Era por isso que tinha o sacrifício do animal. Só que agora o sacrifício é o louvor. Os nossos lábios prestam este sacrifício a Deus. O versículo 3. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. A imagem, né? A imagem não pode servir de Deus. Porque por ti, por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu serei a sua perversão. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonetas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se ausentarem à sua sombra. Eu estou lendo tudo errado hoje, desculpe. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Olha como isso lembra aquele salmo
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente repousará. Tem que assentar a sua sombra. Assentado você repousa a sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? E eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui ele pergunta quem é sábio, não é? Para que entenda, como João, séculos mais à frente, vai dizer, aquele que tem... Aliás, Jesus vai dizer, não é? João apenas nos revelou isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Aqui termina o livro de Oséias. Cabe uma explicação, certo? Começa com Deus dizendo: vai lá e casa com uma mulher prostituta. Uma mulher de prostituições. Toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. E essa mulher, inclusive, tem 2 filhos fora do casamento. Quer dizer, tem o primeiro filho com o marido, tem mais 2 que não são dele. Como é que a gente sabe que não são dele? Quando nasce primeiro, diz que lhe deu à luz um filho. E quando desmama o filho, diz que voltou a engravidar e deu à luz, mas não diz lhe deu à luz uma filha. E quando desmamou, deu à luz, mas não lhe deu à luz outro filho. Não é? Então, quando deu à luz, mas não lhe deu à luz em relação ao marido, é porque o filho não era do marido. Certo? E tanto aprontou que terminou sendo escravizada. E Oséias foi lá e resgatou. Pagou a dívida dela. Levou de volta para casa e disse: agora você vai tomar jeito, agora você vai me respeitar. Foi o que Jesus fez por nós. Nós pecamos. Nós queremos a bênção de Deus, mas não damos a Deus o respeito devido, a obediência devida. Não damos a Deus a medida certa da fé. E com isso atraímos maldição sobre nós. Mas Jesus morreu por nós, se sacrificou por nós, pagou a nossa dívida. Que dívida? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus pagou a nossa dívida. E como nós devemos, morremos, pecamos e morremos. Porque ele ainda vai voltar para terminar a obra dele. Quando ele voltar, virá a ressurreição. Uns ressuscitarão para glória e outros para perdição. Certo? Não, milhões. Porque ninguém hoje, quase todo mundo vai aí na... Mas também milhões serão salvos. Nós vemos o carnaval aí, não sei quantos milhões de pessoas pulando. Pastor Labareda. Tratando, isso é de Deus, é? Pastor Labareda, é aquilo que eu sempre disse. O pecado de quem está no carnaval é o problema de quem está lá. Se ele não está preocupado com isso, é problema dele. O meu problema, o seu problema. O meu problema é o meu pecado, o seu problema é o seu pecado. O problema dele é problema, o pecado dele é problema dele. Ah, estava no carnaval, o problema dele, certo? Nós temos que anunciar o evangelho também a estes que brincam carnaval. Sim, para que se convertam. É difícil hoje. Tudo bem. A nossa missão é oferecer. Eu já brinquei carnaval, hoje eu não faço mais isso. Eu nunca brinquei. Eu já brinquei carnaval. Hoje Jesus me salvou. Eu nunca gostei de carnaval. Hoje Jesus me tirou disso. Agora você é meu, você não é mais de Baal. Olha, tantos dos que estiveram lá no pecado de Baal Peor se converteram depois. Certo? Mas um dia estiveram lá. Foi preciso um monte de gente morrer para que isso acontecesse. Muitos dos que pecaram morreram. E muitos dos que pecaram e não morreram, vendo a morte daqueles, se converteram. Eu vou dizer agora.
Eu fico só calado, mas só Jesus. Mulher pelada na rua, milhões. Aí você diz Deus. Não Pastor, é, problema dela. Não é de Deus. Nós temos a missão de levar o evangelho a toda criatura. Sim, mas ele não aceita. Quem não aceitar, vai pagar. Houve uma época que eu não aceitei, hoje eu Eu aceito. faço minha parte. Houve uma época que eu também recusei, hoje eu aceito. Hoje eu me arrependo do que eu fiz lá atrás e não faço mais. Certo? Então, não se preocupe com o pecado de quem está pecando. Se lembre que você, eu, todos nós aqui, temos a obrigação de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Pastor, E é isso que temos feito. aí que ele vai. Certo? Então, vamos encerrar, não é? É, né? Pá, foi bom. Vamos encerrar. Aí eu gosto de pegar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Pastor, Jesus. vem orar pelo outro, pastor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi beleza. Eu gosto de saber.